Então você começou a treinar, fazer tudo certo, começou a fazer uma dieta, um treino maneiro, mas você vê que sua evolução não está de acordo com o que você estava pensando, a sua expectativa. E de repente você começa a procurar na internet: o que que eu posso fazer além disso? Será que eu tenho que tomar alguma coisa? Hormônio, suplemento? Nada disso. Agora eu vou te ensinar 5 estratégias avançadas que você pode usar para ter mais resultado. Vai funcionar tanto para iniciantes quanto para avançados. Simplesmente uma maneira mais eficiente de você usar o seu tempo, o que você come e como você treina, para você criar melhor o sistema interno do corpo, que é flexibilidade metabólica, sensibilidade à insulina, que eu vou falar mais à frente. Então, algumas coisas importantes. A maioria dos metabolismos está levemente travado e não está funcionando direito. E isso não é um problema genético, e sim das coisas que você faz durante o dia. Então aqui você vai pegar algumas técnicas e pegar alguma visão de como melhorar tudo isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar jejum da maneira certa, nos dias certos, para você ter mais resultado, queimar mais gordura e ganhar mais massa. Como manipular o carboidrato de forma que você ganhe mais massa e perca mais gordura também, de várias formas. Por que que fazer alguns dias de baixo carboidrato pode ser tão eficiente para sua estratégia? Como fazer a refeição livre de forma que acelere seu metabolismo, ganhe mais massa e perca mais gordura? E como utilizar o carbo da maneira mais inteligente possível para ele ir tudo para o músculo e não ir para virar gordura, para você ganhar mais massa, perder mais gordura. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações, e estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira parte. A primeira dica é sobre o jejum estratégico. Um jejum intermitente calculado em alguns dias da semana. Não precisa ser em todos. E uma coisa muito importante, é para você comer exatamente a mesma dieta que você comeria no dia normal. A única diferença é que você vai fazer um período de jejum e vai comer tudo que você comeria normalmente no tempo que você vai se alimentar. Então, por exemplo, você fica em jejum até 14 horas e de 14 até a hora de dormir, você come todas as refeições da sua dieta. Ou seja, você apenas trocaria o horário do café da manhã e de outra refeição da manhã se você tivesse também. E por que que isso seria vantagem? Porque o jejum, ele tem a capacidade de estimular a flexibilidade metabólica. E o que que é isso? É a capacidade que o seu corpo tem de usar gordura como energia e glicose como energia e alternar entre elas quando ele achar necessário. Ou seja, quando ele tiver a fim de queimar gordura, ele queima, e quando ele achar que deve queimar glicose, ele queima. Isso traz uma vantagem muito grande, porque você pode estar em repouso e em vez de você estar usando glicose, você está usando gordura como energia. Então você vai queimar muito mais gordura ao longo do dia. Então essa é uma habilidade interna que você deseja ir muito. E o jejum ele consegue aumentar essa flexibilidade metabólica no corpo da gente, porque ensina o corpo a quando ele não tem glicose a utilizar a gordura como energia, que é o que a gente tem estocado no corpo. E também para preservar a massa magra. Por quê? Porque você vai treinar pesado mesmo assim. E se você treinar em jejum, é ainda melhor, porque força ainda mais essa adaptação. Mas é claro, você não precisa fazer todo dia. Alguns dias da semana para você acelerar o seu processo de resultado. Assim você vai conseguir chegar no corpo que você quer muito mais rápido. É uma das maneiras de acelerar o processo. Então, o que que eu recomendo durante jejum? Você pode acordar, tomar um café normal, só café preto, adoçante. Aí você vai fazer algum tipo de aeróbico jejum. E aí, quando chega perto do almoço, você vai treinar. Esse seria o ideal, né? O ambiente perfeito. Só que muita gente não vai aguentar. Por quê? Porque para você fazer um cardio e continuar em jejum, e depois treinar ainda em jejum, você precisa de uma adaptação muito forte para você render no treino. Então, para a maioria, eu falaria só fazer o cardio mesmo. E o treino deixaria muito mais para os avançados. E aí, depois do cardio, você beberia uma água de coco ou tomaria uma água com sal, algum tipo de eletrólito para você manter o corpo tranquilo. Por que isso? Porque vai
evitar que você use cálcio dos seus ossos e sabote seu corpo de alguma forma. Você tem que estar com os eletrólitos equilibrados em jejum. Você não pode ficar só bebendo água e café, porque vai estressar muito o organismo. E agora que você entendeu sobre o jejum, vamos para a segunda dica. Segunda dica, então. Como usar carboidrato da maneira certa. A estratégia que eu vou te ensinar agora chama Carb Backloading. E nada mais é do que você alternar o carboidrato durante o dia, a quantidade e momentos que ele é mais eficiente. Café da manhã, pré-treino e pós-treino. Esses 3 horários. Então teria 2 estratégias. A primeira seria você colocar 60% de tudo que você vai comer 3 horas antes do pré-treino. Por que esse horário? Porque é suficiente para o glicogênio encher o músculo. O que o glicogênio faz? Ele puxa o sangue e a água junto com os nutrientes para dentro do músculo. E ele também vira glicogênio, que é o açúcar dentro do músculo. Quando isso acontece, o músculo fica cheio de glicose e ele consegue usar essa fonte como energia de maneira bem eficiente. Isso faz com que você tenha muito mais força no treino e sinta menos fadiga muscular. Ou seja, evoluindo no treino, você evolui no shape. Então, ter mais glicogênio vai deixar você mais acelerado e ganhar mais massa. Ou seja, tudo que você quer, né? Perder mais gordura e ganhar mais massa. Então, essa primeira estratégia, ela sacrifica todo o seu dia de carboidrato, ou seja, diminui a sua recuperação muscular para você ter mais rendimento durante o treino. Porque ele vai estocar mais glicogênio e ele vai usar no treinamento. Qual a vantagem dela? A vantagem é você ter um rendimento muito maior no treino do que você teria se dividisse normalmente. Algumas pessoas não sentem tanto, mas eu gosto muito dessa estratégia. E a segunda estratégia é o carb backloading com 60% de carboidrato no pós-treino. E aí você priorizaria muito mais a recuperação muscular. Por que no pós-treino? Porque no pós-treino abre uma janela metabólica de puxar mais glicose para dentro do músculo, pelo fato de você ter treinado. E aí você quebrou o músculo e ele fica precisando muito de nutriente. Então ele vai puxando todo o sangue, toda a água que ele conseguir para dentro do músculo junto com essa glicose. E como você colocou na quantidade alta, então você facilitou muito o processo. Então ele vai ter muito nutriente para se recuperar e vai se recuperar mais rápido. Então aí tem um benefício que é diferente do primeiro, que é você recuperar mais rápido. Então ambas estratégias funcionam. A diferença está mais na que você gosta mais, do que você se adapta melhor. Então você tem que testar e ver e tirar suas próprias conclusões. Eu gosto mais da primeira, porque para mim evoluir no treino é a coisa mais importante, porque isso garante que você ganhe massa e evolua o seu shape. Então, para mim, a primeira é melhor. E agora que você entendeu como encaixar o carboidrato, o carb backload na dieta, vamos para a terceira dica, a terceira estratégia, que é como usar os dias de baixo carboidrato durante a semana. Como fazer um ciclo de carboidrato de maneira eficiente? Primeiramente, por que a gente faria um dia de baixo carboidrato no meio da dieta? Por que não manteria todo dia igual? Quando você faz um dia de baixo carboidrato, você faz uma restrição maior. E isso faz com que o corpo tenha que usar mais gordura como energia, senão ele está ferrado. E isso melhora o quê? A flexibilidade metabólica. Porque o corpo tem que ir se adaptando a trabalhar com menos nutrientes, que você está comendo menos. Mas isso pode ser uma faca de dois gumes. Por quê? Porque se for restrição demais e subir muito o estresse, o corpo pode sabotar a queima de gordura e cortar essa adaptação e fazer ao contrário. Ligar o modo sobrevivência, parar de queimar gordura e usar a massa magra como energia. Então, muito cuidado. Como é que a gente consegue manejar isso? Indo aos poucos, sem nada exagerado, entendeu? Você faz uns dias de baixo carboidrato, mas não é tão abaixo do seu dia. Você tem que começar testando e ir devagar, entendeu? E uma técnica muito boa é você usar esses dias de baixo carboidrato nos músculos que você tem mais facilidade de ganhar. Por que isso? Porque assim você consegue priorizar os músculos que você tem dificuldade, que eles vão ficar em alto carboidrato.
Por exemplo, se você come 200 gramas de carboidrato por dia, o baixo carboidrato pode ser 120 e o alto carboidrato pode ser 280. E aí você divide na semana os dias de prioridade e os dias de menos prioridade, de baixo carbo. Isso vai fazer com que você melhore também a sensibilidade à insulina, porque vai depletar mais musculatura, vai usar mais glicose também como energia nos dias de baixo carboidrato, e isso vai fazer você ficar com menos glicogênio, mais murcho. E quanto mais murcho você tiver, mais o seu corpo aceita o carboidrato de maneira mais eficiente, porque ele melhora a sensibilidade à insulina, que é o quê? É a portinha da célula. Ele permite que a glicose entre. Quando a glicose entra, como eu expliquei antes, o que acontece? Puxa nutriente, forma o glicogênio, acelera o metabolismo, te dá força e massa. Então, maravilha, não? Então, resumidamente, nada mais é do que comer a mesma coisa, só que de forma mais inteligente, para você usar o seu tempo de uma maneira que você adapte o seu corpo a trabalhar de maneira mais eficiente, usando glicose e gordura, e alternando entre elas para ele queimar mais gordura e jogar mais glicose para dentro do músculo. Tudo se baseia nisso. Só que o quanto o seu corpo consegue fazer isso de maneira eficiente vai determinar como vai ser seu shape. Quanto mais eficiente ele for, mais seco você vai ser e mais massa você vai ter. Então, esse é o segredo. Tô passando tudo aqui para vocês, hein? Então, se tá gostando do vídeo, já se inscreve no canal aí. Na quarta dica, vai ser o refeed estratégico. Isso muita gente já sabe, mas eu vou falar porque é uma dica muito boa. E eu vou te passar uma formulazinha para você copiar e aplicar no seu dia a dia que funciona muito bem com os meus alunos e comigo. Mas para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho da refeição livre. Por- Porque você vai fazendo a dieta, a restrição, seu metabolismo vai caindo, sua fome vai aumentando e seu estresse também. Então, para você burlar isso, você tem que enganar o seu corpo. Como? O seu corpo vai entrando em modo sobrevivência. Ele vai achar que vai morrer porque você abaixou a comida e não vai ter mais comida. E aí você joga uma besteira para ele para dizer assim, ó, tá tudo bem, corpo. Você pode, não vamos morrer. E aí ele entende isso como se fosse, ah, então tá tranquilo, vou voltar a queimar gordura então. Acelerar o metabolismo de novo e queimar gordura. Só que você joga uma quantidade tão baixa que é tipo irrelevante, entendeu? O corpo se engana achando que não tem porquê parar a queima de gordura. E aí, no dia seguinte, você já queimou tudo e aí continua queimando gordura, como se tivesse o metabolismo acelerado de antes. Ou seja, perfeito, né? Então, nosso corpo é muito inteligente, mas você tem que ser mais inteligente do que ele. E só você conhecendo as regras do jogo para você fazer isso. Então, essa técnica é muito eficiente, não tem como não usar. Porque se você fizer uma dieta direta ali, ó, você vai ficar murcho, fraco, cansado, queimar pouca gordura e vai estagnar. Isso acontece muito por aí. Então, como é que você faz esse refeed? Preste atenção, ó. Você vai pegar suas refeições do dia, multiplicar por 3 o carboidrato. Ou seja, se você comia 100 gramas de arroz, você vai comer 300. E a proteína você vai dividir pela metade. Ou seja, se você comia 200 de frango, você vai comer 100. Então, se sua dieta era 100 de arroz e 200 de frango, você vai comer 300 de arroz e 100 de frango. E isso você faz em todas as refeições, com aveia, fruta, tudo que você comer. Ah, Breno, não vai ficar muita comida, não? Não, não vai. Por quê? Porque você fez de 7 a 14 dias de dieta para fazer esse refeed. Então, a quantidade de gordura que você queimou durante o processo é alta. E o seu corpo está precisando de carboidrato. Então, o que que vai acontecer? Como sua sensibilidade à insulina vai estar alta, porque você está precisando de carboidrato, seu músculo vai estar murcho. Então, ele vai puxar muita glicose. E como você está comendo a mais glicose, ele vai puxar tudo para o músculo. Então, você tem uma maneira muito mais eficiente. E quando você puxa para o músculo, o que acontece? O metabolismo sobe, a fome diminui. E você fica como? Engana o corpo. E, para completar, você tira 2 últimas refeições da sua dieta e adiciona uma refeição livre de 1.000 a 1.500 calorias para homem e de 500 a 1.000 calorias para mulher. Por que isso, Breno? Para a mente. Para você fazer dieta de maneira eficiente, você precisa que a mente tenha uma recompensa por tudo que você fazer de bom. Então, o refeed podia ser limpo? Poderia.
Só que tendo um prêmio, uma consolação por ter feito o planejamento, te permite focar muito mais na dieta. E aí, meu amigo, tu vai longe, porque o seu cérebro vai se adaptar a isso e você vai virar uma máquina de queimar gordura e ganhar massa. Então, tenha tudo planejado e faça a refeição livre do jeito que eu falei, que dá muito certo. E não tenha medo, porque às vezes você até perde peso no próximo dia, porque quando você puxa a glicose para dentro do músculo, ele acelera demais o metabolismo. Essa reação de encher o glicogênio gasta muita energia. Então é possível que você acelere mais o metabolismo do que você consiga comer. Então você come besteira e fica seco, entendeu? E ganha massa. Então, isso acontece como? Se a pessoa tem sensibilidade à insulina boa e flexibilidade metabólica boa. As adaptações que a gente cria fazendo dieta, treinando pesado, dormindo bem. E usando todas essas técnicas que eu falei de maneira consistente. Aí você vai longe, meu amigo. Essa dica valeu se inscrever no canal, hein? Não tem como. E agora, vamos para a última dica. Para crescer, direcione o carboidrato no músculo que você quer, para moldar o corpo à sua maneira. Como é que faz isso, Breno? Nos dias que você mais precisar do músculo, meu ponto fraco é bíceps, por exemplo. Eu como mais comida no dia do bíceps, mais carboidrato. E uma coisa importante dessa estratégia: você não pode escolher vários músculos ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí não tem prioridade nenhuma. Você está priorizando o corpo todo, jogando carboidrato todo que é lugar. É bom também, só que é diferente, né? Se você quiser priorizar um músculo em específico, para ele evoluir mais que os outros, isso é bom para você o quê? Consertar o corpo. Às vezes o músculo evolui mais que o outro e a gente fica um pouco desarmônico. Então, tem que fazer isso para alinhar todo o corpo, né? Então, você faz isso com um músculo apenas, um. E aí, escolhe ele e vai focando. Nada impede de, ao longo das semanas, você ir mudando o músculo que você quer. Só que é melhor você focar só em um mesmo, por um tempo, para você evoluir ele e quando ficar igual, aí você decide o que que você vai fazer. E nesse dia que aumenta o carbo, como é que faz, Breno? Você faz o carb backload dos dois jeitos. Você joga 3 horas antes, carbo pra caralho, e pós-treino também. Muito mais. Você aumenta só nesses dois, entendeu? Para ter mais eficiência no treino e melhor recuperação. E o resto do dia você deixa normal, como está na sua dieta. E nos dias baixos, você não tira do pré e do pós, você tira igualmente de todas as refeições, para ficar equilibrado. Nos dias de baixo é melhor que você tenha eles equilibrados. Eu prefiro, né? Depende da estratégia da pessoa. Todo mundo vai se dar bem de alguma forma diferente, por causa de genética, de outros fatores também. E uma dica de ouro agora: se você quiser priorizar ainda mais o músculo que você quer ganhar, você coloca o seu dia de descanso um dia antes dele. Então você descansa e aí no outro dia você treina o músculo que você quer. Com o corpo recuperado, você vai conseguir pegar muito mais carga e treinar de maneira muito mais eficiente. Então, essa é a dica de ouro. Faça isso que ao longo do tempo você vai evoluir o músculo muito mais do que você poderia. E aí você vai ganhando tempo, né? Para ganhar mais massa e perder mais gordura. Então, se você entendeu mais ou menos tudo que tem aqui, você percebe que é muito mais inteligência e estratégia do que esforço em si, né? Então, não é sobre comer menos e não é sobre sofrer mais ou se esforçar mais. É sobre fazer todo o processo de maneira inteligente para você evoluir mais e sofrer menos. Ganhar mais massa e perder mais gordura e se esforçando menos. É para se esforçar pouco? Não. Quanto mais se esforçar, melhor. Só que você tem que curtir o processo. Tem que ser prazeroso para você. Então, se não for assim, não adianta. Uma hora você vai desistir ou vai ter outra prioridade, vai focar em outras coisas. Então, não vai funcionar, galera. Você precisa encontrar uma maneira de colocar tudo isso de dieta, treino, shape, rotina, descanso, de uma forma que entre na sua vida e fique, entendeu? Todo dia, consistentemente. E ó, se você quiser protocolo de emagrecimento completo, já com ciclo de carboidratos, tem dieta fácil por um preço muito baixo. O link está na descrição. Dá uma olhada lá que eu explico passo a passo como que é tudo. Então fico por aqui. Se inscreve no canal, hein? Até a próxima.